Fala galera, tudo tranquilo? Distinto na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer o resumo do volume 5 da Light Novel de Tensei Star Slime Dataken, que é justamente o que acontece no anime, mais alguns detalhes que não vão pra lá. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a bater menos, que esquece a nossa metinha. E aproveita e assistir outros vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar. Prólogo. O Dia da Ruína. Karion olhava tenso para o céu, sentindo Milin com sua aura poderosa se aproximando de seu país rapidamente. Ao chegar, ela diz que está encerrando todos os tratados com Lordes Demônios e declara uma guerra contra Karion. O conflito aconteceria em uma semana. Ele reúne todo o seu exército para começar as contingências e ele lutaria 1 contra 1 com a Milin. E todos os cidadãos do reino devem ir até a Floresta de Jura buscar o apoio e refúgio de Rimuru. No dia do conflito, Karion percebe que Milin está estranha, como se estivesse sendo controlada ou algo do tipo. Mas antes que a luta pudesse acabar, claramente com ele perdendo, Frey intervém e causa a derrota de Karion. Mais tarde no futuro, esse dia seria chamado de Dia da Ruína pelos licantropos. Capítulo 1. Dias mais calmos. Tempos antes do Dia da Ruína, Miulan foi enviada para espionar Rimuru e Tempest sob ordens de Clayman. Ela relatou diversos eventos, até Milin lutando contra Caríbides. Para ajudar em sua missão, ela se tornou uma aventureira e entrou no grupo de Yom. Mas antes dela entrar, ele negou ela. Mas ela ganhou uma luta contra todos, provando suas habilidades e entrando no grupo dele. A equipe de Yom chegou a Tempest. Alguns dias depois dela entrar, e Grucius, que estava lá, percebeu a nova companheira de Yom. Não ouvindo os avisos, ele perde uma luta para ela também. E Gobta, vendo isso, começou a bolar um plano para derrotar Hakuro com a ajuda dela. Mas, embora os três foram punidos severamente por Hakuro, e ela se salvou claramente. Algumas semanas depois, Yom pede para conversar com Miulan e se confessa para ela. Sem palavras, ela decide atrasar sua resposta à confissão. Depois de um tempo, ela recebe um telefonema de Clayman, que sabe dos sentimentos dela por Yom e que ela deve esperar por ordens para proteger Yom. Capítulo 2. Prelúdio da Calamidade. Em Farmos, o rei e os altos escalões estavam em uma mesa enquanto falavam da Floresta de Jura, notando que os aventureiros, mercadores, Bluemund e até do Argon estavam parando e negociando com ela, em vez de ir até Farmos negociar. O país estava perdendo muito dinheiro com isso, isso devido ao fato de que uma cidade de monstros foi estabelecida na Floresta de Jura. Eles discutiram o porquê dos mercadores estarem indo para Tempest e quem era seu líder. Ao ouvir que era um slime, um outro mundo invocado por Farmos, fica incrédulo com isso. Depois de uma longa discussão, eles decidem que devem esmagar os monstros e tomar para si todas suas riquezas e tecnologias. O exército então mandou uma pequena vanguarda para a floresta e se os monstros não se rendessem a eles, eles atacariam com o exército inteiro. E essa vanguarda também teria o papel de provocar os monstros, fazer com que eles reagissem para que tivessem motivos o suficiente para abordar eles de forma militar. Em conjunto e com o apoio da Igreja dos Santos Ocidentais, isso seria uma guerra santa. Em seguida, Clayman entra em contato com Miulan e diz que ela deve erguer uma barreira anti-magia na cidade, supostamente para cortar comunicações com o exterior. Grucius vê ela se movendo e diz que logo agora, Karion e Milin estão em guerra, e que os altos escalões de Tempest estão ocupados também, eles tinham muitas tarefas. Se ela fizesse algum movimento suspeito, agora seria sua vida em jogo. E no meio dessa discussão, onde tudo sobre ela é revelado que ela trabalha para Clayman, Yom estava observando no modo stealth. E assim que ele chega perto dela, ela começa a cantar o feitiço que Clayman falou. Benimaru estava lotado de tarefas, tendo que lidar com os humanos chegando na cidade, claramente com intenções armamentistas, já que eles estavam montados com armaduras e armas, e agora a notícia de Karion e Milin, fora que Rimuru não estava na cidade. Nesse momento de ocupação, os humanos chegaram disfarçados de mercadores e eles tentaram causar confusões, incitando os cidadãos e não conseguiram, até que eles partiram para uma abordagem um pouco mais agressiva, começando o conflito na cidade. Quando Benimaru terminou sua conferência, a magia de Miulan já tinha chegado em sua epítome, fazendo com que ele não conseguisse entrar em contato com Rimuru. Ao mesmo tempo disso, os Templários também teriam colocado outra barreira ao redor de Tempest, uma barreira que enfraqueceria os monstros agora. E agora, com toda a magia se esvaindo e os monstros enfraquecendo, a cidade foi jogada no caos. Capítulo 3. Desespero e Esperança. Assim que o campo mágico desaparece, Rimuru aparece agradecendo que ele fez uma cópia de si mesmo quando a barreira mágica apareceu por segurança.
Tentar enfrentar qualquer pessoa em um campo sagrado seria suicídio até para ele. Ele analisa o registro da batalha que aconteceu entre Hinata e seu clone, pensando que teria sido horrível ser alvo daquela magia de destruição dela. Ele tenta se teletransportar para Tempest e não consegue, logo ele vai para a caverna. Chegando lá, ele recebe um relatório de toda a situação e se move em direção à cidade. E ao chegar lá, ele vê um confronto direto entre Benimaru e Grucius, que protegia Mulan com a sua própria vida. Rimuru logo descobre o que aconteceu e os corpos de incontáveis cidadãos mortos no chão. Se começa então uma reunião entre os altos escalões para discutir toda a situação. Após isso, ele vai pegar todas as informações de Mulan em um interrogatório, onde ele descobriu que ela é uma subordinada de Clayman e que agora ele havia descartado ela para sua morte. Depois de mandar os comerciantes para Bluemund com sua magia, ele vai até os feridos e ajuda no tratamento. Até que ele perguntou sobre a Xion. Benimaru lidera o caminho e mostra para ele o corpo de Xion. E, ao ouvir o que houve, ele pede para ficar sozinho, se remoendo sobre o porquê disso estar acontecendo logo com eles e com sua cidade. Quando estava prestes a botar todos para descansar, Ellen chega e lhe conta sobre um conto de fadas de uma garota dragão que, depois de se tornar uma Lorde Demônio, teve seu dragão revivido. A história era claramente de como Milin se tornou uma Lorde Demônio e Grande Sábio diz que tem 3% de chance de tal coisa funcionar. Grande Sábio diz que ele evoluirá para um verdadeiro Lorde Demônio se ele consumir a alma de 10 mil humanos. Logo, ele convoca uma reunião e no caminho de lá, ele mata Mulan. Mas por apenas 3 segundos, que foi retirar a habilidade do Clayman e dar um coração novo a ela para que ela vivesse livre de suas ordens. Aproveitando que ele estava no quarto de Mulan, Rimuru conta seu plano de exterminar o exército de Farmos e fazer Yom o governante e rei do país. Enquanto, é claro, eles seriam aliados e Rimuru com certeza teria muito domínio sobre o país. Capítulo 4 – O nascimento de um Lorde Demônio. Começa a reunião com seus executivos e Rimuru anuncia sobre ele ser um humano reencarnado. Logo, eles discutem sobre como lidar com os humanos e ele quer que Tempest seja uma nação amigável com humanos, mas é claro, apenas com aqueles que forem amigáveis com eles. Ele irá liderar a nação agora, como um Lorde Demônio, para que os reinos saibam que o uso militar contra eles é inútil, assim fazendo com que eles percam interesse em disputas militares e tentem usar a diplomacia para chegar em acordos. Então eles começam a discutir sobre as forças militares dos humanos de Farmos. Ao todo, era um exército de 20 mil soldados, e então Rimuru anuncia que ele sozinho irá cuidar do exército, e pensando que talvez Clayman quisesse usar essa guerra para acolher todas essas almas e evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio também, anotando que mais tarde ele acabaria com Clayman de uma vez por todas. Ele também diz que os outros irão para as guarnições que estão promovendo a barreira em volta de Tempest, 4 delas ao todo, um em cada lado da nação, enquanto Shun e Mulan ergueriam outra barreira do centro da cidade para evitar que as almas se dispersem. Os restantes ficariam para proteger elas. No dispositivo ao leste, Benimaru sozinho aniquilou a todos e o destruiu. Ao sul, Gabiru e seus Dragonilds cuidaram das coisas rapidamente. Ao norte, Souei e seu esquadrão também. Ao oeste, Hakuro, Gerdo, Gopta e Rigur marcham para combater os 3 outros mundos que atacaram Tempest. Gopta e Rigur acabaram com soldados rapidamente e Hakuro cuidou daquele que seria chamado de Kyoya em uma batalha rápida. Shogo, depois de apanhar de Gerdo, consegue fugir para conseguir matar a Kirara e com isso ganhar a habilidade única Sobrevivente. Embora, ainda assim, ganhando essa habilidade, Gerdo espancou ele até não dar mais. Mas, antes de morrer, ele foi salvo por Hazen, o mago-chefe de Farmos. Hazen leva ele embora, com uma magia de teletransporte, mas com o aviso de Hakuro, que eles mexeram com aquele que eles nunca deveriam ter despertado sua ira. Levando o Shogo consigo, Hazen chega ao campo onde o exército de Farmos estava estacionado e mata o garoto para poder transferir sua mente para o corpo dele, uma pequena magia de transferência de mente. Rimuru voava acima de todo o exército. Ele coloca uma barreira anti-magia para que eles não possam usar ela e ativa sua própria magia. Ele ativa Megiddo e começa o extermínio às tropas de Farmos. Em uma tenda, o rei e o arcebispo estavam em pânico quando eles se reagrupam com Forgen e Hazen. Mas Forgen morre assim que sai da barraca. Rimuru então começa sua descida naquela direção e foi quando ele ganhou sua habilidade única, Impiedoso. Todos aqueles que perderem o espírito de luta e se renderem em uma batalha contra ele teriam suas almas tomadas. Rimuru busca pelo rei, e quando o rei age orgulhoso e rude com Rimuru, ele corta seu braço e subjuga sua vontade. Agora, sabendo onde o rei estava e depois de escutar todas as desculpas possíveis, ele ativa Impiedoso e mata todos os soldados que ainda estavam vivos no campo de batalha. A voz do mundo então anuncia que seu despertar como Lorde Demônio aconteceria. Ele fica sonolento e prestes a perder a consciência. Ele então chama Aranga
para levar ele de volta a Tempest e levar junto consigo o rei e o arcebispo como prisioneiros. Para cuidar do único humano sobrevivente que se fingiu de morto no campo, ele usa a magia de convocação e invoca 3 demônios. Ele dá ordem aos demônios para que capturem aquele que está vivo e levem-no a Tempest. Logo, ele perde a consciência e começa sua evolução. Capítulo 5 – O Desencadeado. Enquanto Rimuru estava na batalha, toda a Tempest estava na praça. Os soldados que acabaram com as guarnições inimigas também. Todos reunidos em volta de um trono vazio, esperando pela volta de seu mestre. Então, a voz do mundo anuncia o começo do Festival da Colheita de Rimuru Tempest. Agora, no trono feito para ele, seu corpo passava por uma evolução para slime demoníaco. Todas as suas habilidades evoluíram e Grande Sábio, sem o comando de seu mestre, depois de demonstrar senso de identidade, tenta evoluir. Depois de tentar milhares de vezes e falhar, ele sacrifica a habilidade única Deviante e consegue com sucesso evoluir para a habilidade final, Rei da Sabedoria, Raphael. Ele tinha criado um senso de si para tentar ao máximo realizar os sonhos de seu mestre. Mesmo sem emoções, não parecia mais uma habilidade comum. Raphael sacrifica Impiedoso para evoluir Gula para a habilidade final, Rei da Gula, Belzebu. Sem que Rimuru soubesse, sua habilidade se desenvolvia calmamente para poder atender a seus desejos. Razen, que estava escondido, foi achado pelos 3 demônios e entraram em conflitos, mas apenas um deles lutou. Quando Razen ativa uma poderosa magia, o demônio desvia ela para cima facilmente. Razen tenta invocar um espírito maior, já que espíritos são fortes contra demônios, mas o demônio diz que ele era apenas um espírito muito jovem e arranca seu núcleo em um instante. Razen foi forçado a aceitar a aparência daquele demônio, seus olhos dourados com pupilas vermelhas, cabelo preto com mechas vermelhas e douradas, sua força descomunal. Ele era um primordial, algo que nunca deveria ter sido invocado a esse mundo. Logo ele desaba e os demônios carregam ele até Tempest. Na praça, a voz do mundo anuncia que o Festival da Colheita foi bem sucedido e a sua genealogia ganharia seus dons. Logo, todos os monstros ligados a Rimuru começam a dormir. Benimaru tentou se manter acordado e vê Rimuru tomar uma forma humana, relatando que ele cuidaria de tudo, e desmaia também. Todos os humanos tiveram que se afastar de lá por causa da alta concentração mágica que residia. Miulan foi a única que conseguiu se manter lá para ver o que estava prestes a acontecer. Raphael, que agora tinha o controle do corpo, suga todas as magículas dentro da barreira. A própria barreira foi sugada junto por Belzebu. Raphael começa a analisar os monstros sem as ordens de seu mestre. Raphael fazia tudo isso para cumprir os desejos de seu mestre, e Miulan ficou chocada ao ver uma habilidade trabalhando sem as ordens de seu mestre, algo totalmente impensável. Fora da barreira, Grussus conversava com Uranga até que ele dormiu e os demônios chegaram. Quando a barreira quebra, Grussus e os demônios vão até Raphael para ver o que estava acontecendo. O primordial vê que Raphael não tinha estoques de magículas o suficiente para o que ele estava querendo fazer e oferece os 2 demônios com ele para preencher a lacuna que faltava de magículas. Logo, se começa o ritual secreto de reavivamento dos mortos, e após o sucesso, Raphael começou a se perguntar por que ele tomou tais ações. Em um coração que ele não deveria ter, surge um ele. Um ele que é separado do seu mestre como um ser próprio. Penso, logo existo. É algo que ele se pegou pensando constantemente. Miulan pasma em ver Rimuru fazer algo que nem Clayman poderia fazer, o pináculo da magia negra, jurando nunca se tornar inimiga dele. Grussus com espanto e medo em ver tamanha energia mágica sendo controlada com tanta precisão, algo que nem Carion conseguiria. E o demônio extremamente satisfeito, jurando servir a esse Lorde pelo resto de sua vida. Depois disso tudo, Rimuru acorda no colo de Xion. Depois de ver que todos ressuscitaram, Benimaru conta sobre os 3 licantropos executivos de Carion que estão lá para pedir ajuda. Eles contam tudo o que aconteceu, já que Fobo estava observando a situação de longe, o confronto de Milin e Carion. No fim do dia, depois de muita agitação, o demônio aparece e pede para servi-lo. Rimuru dá o nome de Diablo a ele, tornando seu subordinado direto. Então, Rimuru decide que se concentraria diretamente em acabar com Clayman e marca uma reunião. Ele diz que vai alvejar Clayman e tomar o assento de Lorde dele. Dispersando todos os seus súditos com suas respectivas tarefas, começam então suas preparações para o conflito. Depois ele discute um tempo com Vesta sobre as nações humanas e acaba que ele poderia se tranquilizar por enquanto quanto a isso. Após isso, Raphael diz a ele que Prisão Infinita estava pronta para ser desfeita. Ele vai até o local onde Veldora estava selado, no fundo da caverna, para conseguir ter um vislumbre melhor de suas habilidades agora evoluídas.
até que ele faz um clone de si mesmo para que fosse recipiente e quebra o selo, liberando Veldora. E foi quando ele soube da sua habilidade final, Veldora, que permitia que ele invocasse o Dragão da Tempestade, restaurasse as memórias do Dragão da Tempestade e usasse suas habilidades. E quando ele foi ajudar Veldora a controlar sua aura, ele percebeu que também tinha a habilidade final, Rei dos Pactos, Uriel. Agora Rimuru tinha 4 habilidades finais, coisas que eram extremamente raras de serem vistas. Rimuru sai da caverna com Veldora e vê que todos estavam lá fora esperando por ele depois de sentirem a aura do dragão de volta. E um pequeno caos se espalhando, é claro. Então ele apresenta Veldora a todos e Veldora anuncia que eles são amigos. E é claro que todos esperariam isso dele, afinal é o Rimuru. Soe então chega com notícias e Rimuru convoca uma reunião com os principais ativos de Tempest. Epílogo: o puxador de cordas das sombras. Clayman estava extremamente irritado por todos os seus planos estarem falhando assim, mas ele ainda se alegrava que Milin estava sob seu controle, e com ela ele não teria nada a temer e poderia subjugar qualquer um que aparecesse diante a ele. Ele pensa em todos os seus planos e começa a sorrir quando ele pensa na oportunidade de poder atacar o Lorde Demônio Leon em breve. Bom pessoal, esse foi meu resumo do volume 5 da Light Novel de Tensei. Eu cortei bastante coisa, eu realmente resumi bastante, tanto que se alguém lê uma novel e está assistindo esse resumo pode até achar um pouquinho estranho, mas é que eu coloquei os pontos principais e fui direto ao ponto, a história, desenvolvimento, essas coisas. Poucas coisas além disso eu adicionei, porque realmente é um resumo da história, não é um resumo pra eu ficar mostrando as piadas, essas coisas, não. É um resumo da história em si e tipo histórias menos importantezinhas, tipo uma aqui, uma ali, também não precisam ser adicionadas. Então esse foi meu resumo pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like aqui pra ajudar o vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a bater 1000 inscritos, que é a nossa metinha. Me siga nas redes sociais e é isso. Agora, me despedindo de vocês, um abraço e tchau.